Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência. Nós temos aqui um movimento Inclusão Efetiva e a delegação é composta por Lourenço Santos, Filipa Nobre Pinheiro, Cláudia Loureiro e Diana Marques. Confirma? Muito bem. Então, passamos a palavra à delegação do Movimento Inclusão Efetiva. Dispõe de 10 minutos no momento inicial para uma intervenção. Depois há intervenções dos grupos parlamentares e disporão depois de mais 10 minutos no final. A quem vai usar da palavra? Muito bem. Filipa Nobre Pinheiro. Faça o favor. Bom, boa tarde. Em nome do Movimento por uma Inclusão Efetiva, agradecemos a oportunidade desta audiência e a oportunidade de intervir junto desta Comissão sobre um tema de urgência nacional, portanto, a efetiva inclusão educativa. A nossa petição surge não apenas de opiniões, mas de dados, provas e experiências vividas, como o direito à educação inclusiva está hoje a ser sistematicamente comprometido. Representamos hoje muitas famílias e profissionais que participaram no Estudo Nacional que já tivemos a oportunidade de partilhar anteriormente. Fazendo aqui uma retrospectiva, em 2024 entregámos uma petição com cerca de 10 mil assinaturas, petição essa que surgiu de denúncias de falhas estruturais no acesso à educação inclusiva. Em 2025 recolhemos cerca de 1000 respostas de pais encarregados de educação e de 423 de profissionais da educação, abrangendo todos os distritos do país e das ilhas, e os resultados foram claros e preocupantes, e no fundo fundamentaram aquilo que nós já tínhamos enunciado anteriormente na petição. Nada de novo, portanto. No início deste mês, tivemos a oportunidade de ouvir os grupos parlamentares a discursar sobre a educação inclusiva, e tomámos boa nota das 12 iniciativas que foram apresentadas, resultado da petição que o movimento apresentou no ano anterior. No entanto, quando no passado 4 de julho foram votados os projetos de lei e os projetos de resolução, dos 12, apenas 3 foram aprovados e 2 dos quais partem do pressuposto da realização de estudos sem calendarização ou transparência. Portanto, uma rápida análise, as iniciativas apresentadas e os discursos feitos em plenário são incongruentes com a votação final. Afinal, o que parecia ser claro e urgente para todos revelou-se numa mão cheia de nada. Porque, na verdade, os problemas existem e continuarão sempre a existir enquanto assistimos a esta inércia política que temos vindo a assistir e que assistimos recentemente. Em janeiro, quando viemos aqui para ser ouvidos, pediram-nos números, apesar de nós sermos só pais e termos recursos limitados, e nós fizemos o favor de arranjar números. E muitos outros números e estudos têm vindo a ser feitos, informalmente, se assim quisermos chamar, que chegam exatamente às mesmas conclusões. Algo que tem que ser feito e algo que tem que mudar. Dou-vos aqui alguns exemplos. A inclusão não melhorou com o Decreto-Lei 54 de 2018. 70% dos pais e 60% dos profissionais de educação e outros afirmam que a inclusão não melhorou com a implementação do Decreto-Lei 54 de 2018. Porquê? Porque muito provavelmente na maioria das escolas não passa do papel. Faltam recursos, todos nós sabemos. Os pais denunciam falta de professores de educação especial, terapeutas, psicólogos, assistentes operacionais e recursos físicos e materiais. 96% das famílias dizem que as terapias são insuficientes ou inexistentes. Há aqui também uma falta de envolvimento das famílias. Portanto, menos de 50% dos pais afirmam ter sido ouvidos na elaboração do RTP e do SPEI, apesar de ser um direito legal. E depois temos casos de maus tratos, discriminação e exclusão. Mais de 50% dos pais relataram episódios de discriminação, humilhação e violência física ou psicológica contra os seus filhos nas escolas. 22% formalizaram denúncias junto do IGEC, do MESI, da CPCJ ou outras entidades. A maioria não obteve resposta satisfatória ou não obteve tão pouco resposta. Estes dados mostram uma realidade oposta àquela que está prevista na Constituição, na Convenção da ONU e na Declaração de Salamanca. Não é aceitável que crianças continuem a ser recusadas ou empurradas para fora das escolas. O apoio técnico e terapêutico dependa da sorte ou da pressão da família.
os relatórios técnicos sejam ignorados ou manipulados e a denúncia seja invisível e a responsabilização inexistente. Neste sentido, nós apelamos a esta Comissão para exigir ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação um plano com prazos reais, concretos, públicos, para os estudos que estão a ser conduzidos atualmente sem qualquer mecanismo de acompanhamento, transparência ou envolvimento direto das famílias e profissionais. Na verdade, em comunicação oficial, o Ministério da Educação comprometeu-se que os estudos estariam concluídos até ao final do ano letivo 24-25, com a implementação de algumas propostas de melhoria já no ano letivo de 25-26, portanto, próximo setembro. O ano letivo terminou em junho e não existe até agora qualquer apresentação pública dos resultados, nem mecanismos de acompanhamento, transparência ou participação das famílias e profissionais. Nós somos muitos. Nós somos pais, nós somos profissionais da educação. E até então não tivemos ninguém que nos tivesse dito, que nos tivesse partilhado, que tinha respondido a qualquer questionário proveniente do MESI ou de outra entidade, neste caso, do ISCTE. Apelamos também à Comissão para a promoção de uma audição pública com pais, profissionais e especialistas para escutar diretamente quem vive esta realidade. Apelamos também para a criação de um grupo parlamentar de acompanhamento permanente da aplicação da legislação da educação inclusiva. A educação inclusiva não pode ser mais um tema, não pode continuar a ser negligenciado. Tem que se dar a devida importância. Estamos a falar do futuro destas crianças, estamos a falar do futuro da nossa sociedade. Estas crianças podem ter as suas especificidades, mas não deixam de ser indivíduos que podem ser elementos muito ativos na nossa sociedade. O que é que se pretende? Que estas crianças sejam abandonadas, sejam negligenciadas, que não se promova o desenvolvimento adequado e que sejam mais tarde sustentadas pelo Estado? É isso que nós pretendemos? Acho que enquanto sociedade não é isso que nós pretendemos, enquanto pais e profissionais da educação posso garantir que não é isso que nós queremos. Apelamos também a que haja um reforço da fiscalização e da responsabilidade das direções escolares, das câmaras municipais e das equipas técnicas envolvidas. Nós não podemos continuar dependentes da subjetividade da aplicação do decreto. Através dos contratos de delegação de competências, nós, e constatamos isso também nos nossos estudos, que existem diferenças significativas dentro do mesmo distrito, dentro do mesmo concelho, ao longo do país e ilhas. E, por último, mas não menos importante, assegurar o cumprimento ativo dos direitos das crianças, independentemente do agrupamento ou da zona de residência. Aproveitamos também para saber quais são os próximos passos relativos ao projeto de resolução número 3917, primeiro, que recomenda a contratação de terapeutas e psicólogos para o apoio a crianças com necessidades educativas específicas. Foi aprovado. E agora? Quais são os próximos passos? Que medidas estão a ser tomadas para este compromisso não fique também ele por concretizar? A educação não pode ser um privilégio para quem tem meios ou energia para lutar. É um direito irrenunciável. As crianças com necessidades educativas específicas não podem esperar por estudos intermináveis que não sabemos quando chegam, nem em condições sequer. A legislação existe, os compromissos são assumidos, é a aplicação concreta que falha. E até quando? Muito obrigada. Terminaram a apresentação, ficam ainda com alguns minutos, com 2 minutos e 8 segundos, se for preciso, para a intervenção final. Eu dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Inês Barroso. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo, obviamente, o movimento de inclusão efetiva, que já nos conhecemos também de outras reuniões em que tive o privilégio de estar convosco. E agradeço imenso a vossa presença e terem vindo novamente a esta casa para falarmos de um assunto que todos os deputados deste Parlamento têm acompanhado e que o grupo parlamentar do PSD, na sua especificidade, tem procurado trabalhar articuladamente, neste caso com o Governo, para dar uma resposta tão breve quanto possível. Todos nós sabemos que a educação
não é só integração, tem que ser inclusão e, portanto, a inclusão não se faz por decreto, faz-se por ações que têm que ser colocadas em prática. E, por isso, permita que aqui releve o trabalho que o Governo tem estado a fazer. Permite também que, de alguma forma, perceba o vosso desabafo relativamente à afirmação quando diz que podem ser estudos sem transparência ou estudos sem calendarização limite para serem concretizados. Seguramente que não vão ser, e por isso assumo aqui claramente que o que se pretende não é criar paliativos, nem é fazer remendos a uma lei, a Lei 54 de 2018, que já vimos, tem lacunas muito significativas e que se repercutem e que são graves para os nossos filhos, para os vossos filhos, para os alunos de Portugal. E, portanto, é neste sentido que foi feito, que foi encomendado, e como sabem, através do programa Pessoas 2030 foi o lançamento de um concurso. Esse concurso para fazer o estudo foi ganho pelo ISCTE, deve estar, esta informação eu não tenho mesmo a confirmação, mas deve estar para breve conhecermos os seus resultados. E, para além disso, também a Direção-Geral de Educação tem estado a acompanhar noutras vertentes, perguntando a agrupamentos de escolas, a assistentes técnicos, assistentes operacionais, a docentes e a encarregados de educação. Há pouco registrei que o vosso movimento ainda não foi ouvido, ou os pais que compõem este movimento, e eu vou também questionar e vou reforçar, também tentar perceber no Ministério em que ponto está este estudo, mas uma coisa é certa, caríssimos pais, professores, assistentes, todos os trabalhadores que estão nas escolas a apoiar estes alunos, fiquem cientes de que o Governo está muito preocupado. Eu não estou a dizer da boca para fora, estou a dizer que esta é uma preocupação que eu tenho acompanhado desde que estou nesta casa, há 3 anos, e que seguramente vai continuar a ser acompanhada e daremos o reforço e o contributo seguramente com a vossa colaboração, porque vamos querer ouvir-vos novamente quando tivermos um relatório, quando tivermos que analisar, que olhar para ele e que estabelecer e propor medidas do nosso Governo. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, vai usar a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação particular permitam aos peticionários que aqui estão hoje, mais uma vez connosco nesta 8ª Comissão e nesta casa que é vossa e é nossa, e é para vós também. Meus senhores, já todos percebemos uma coisa óbvia, é que estes pais, de facto, estão aqui a pedir uma coisa simples, que é que a lei seja cumprida e aquilo que são os seus bens mais preciosos, que são os seus filhos, que sejam acompanhados e garantidos os seus direitos de equidade e igualdade de oportunidades. Como membro do Grupo Parlamentar do Chega, permitam-me que vos diga de forma muito clara, muito frontal, um pedido, ou que faça claramente um pedido de desculpa por aquilo que tem sido a inação dos sucessivos governos em Portugal, por aquilo que tem sido a incapacidade de encontrar soluções, e, portanto, essa é a primeira nota que eu aqui vos quero deixar. O Chega faz claramente parte da solução, o Chega está a liderar a oposição, mas em breve, e mais breve se calhar do que aquilo que muitos contam, o Chega será claramente solução e será claramente governo e terá responsabilidade da governação. E, portanto, essa é a primeira nota que eu aqui queria deixar. A nós, como grupo parlamentar, choca-nos que o Estado continue a falhar, que os decisores políticos continuem a falhar, que os governantes continuem a falhar naquilo que é o essencial, que é, e nós como representantes de um partido conservador e de uma direita conservadora, preocupa-nos que o Estado continue a falhar, principalmente às famílias, àquilo que são os mais frágeis, e nós defendemos claramente aqueles que são os mais frágeis da sociedade. E, portanto, as perguntas que nós aqui teríamos de colocar, claramente, é de facto que país é que estamos a construir quando estamos a abandonar estas crianças e suas famílias. Quer dizer, que país é que estamos a deixar para as futuras gerações quando estes pais pedem o essencial e nada de especial.
e nós, de facto, no Chega, acreditamos num Portugal a cuidar e num Portugal que cuida dos mais frágeis. E é por isso que, ao longo destas legislaturas e em 6 anos de história, que são os 6 anos que o Partido Chega tem, já apresentamos uma série de propostas, naturalmente na nossa qualidade de partido da oposição, e, portanto, propostas que são traduzidas em projetos de lei, em projetos de resolução, para que haja um reforço do número de professores alocados às turmas do ensino especial, pelo reforço de combate ao bullying e ciberbullying, nomeadamente a pessoas portadoras de deficiência, pela contratação de profissionais para as escolas, a regulamentação cuidada e a fiscalização cuidada em relação ao número máximo de alunos com necessidades especiais por turma e, portanto, entre outros, este tem sido claramente o nosso propósito e o nosso combate. Senhores deputados, e permitam-me também que diga isto de forma muito clara e direta, não apenas por estarem aqui estes pais, que representam muitos milhares de outros que estão lá em casa, mas a propósito dos projetos de lei e de resolução que votamos há poucos dias, para não dizer há 2 semanas, os critérios para o Chega são muito simples e muito claros. Ou seja, para nós faz sentido, se a proposta faz sentido e é útil para as pessoas, nós votamos favoravelmente essa proposta. E, portanto, independentemente da proveniência do partido A, B ou C. Foi isso que fizemos há 2 semanas e é isso que continuamos, ou que continuaremos a fazer seguramente daqui em diante. E, portanto, não votamos contra nenhuma das propostas apresentadas e, se houve a abstenção, os critérios são muito simples. Até nisto nós somos claros e transparentes. Nós damos as respostas e, se erramos, conforme vamos andando, corrigimos e emendamos. É por isso que os deputados do Chega crescem e outros, enquanto que outros desaparecem. Obrigada, sei que o tempo já está... Muito bem. O deputado já esgotou. Muito bem. Pronto, termino então da mesma forma que iniciei, agradecendo naturalmente a presença dos representantes do movimento da Escola Inclusiva, Educação Inclusiva, que aqui está. Obrigado pela vossa luta, pelo vosso empenho em prol das crianças e dos jovens especiais e contem naturalmente com o Chega para fazer parte da solução. Muito obrigado. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, vai usar a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça o favor, Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista começa por cumprimentar os peticionários, os subscritores da petição por uma inclusão efetiva nas escolas. A educação inclusiva e a educação mais em geral é uma questão de direitos humanos, é uma questão que toca, portanto, a todos. Quando os direitos de outra pessoa diferente de mim são prejudicados, eu também sou prejudicado. E é nesse entendimento de que nós estamos a falar de algo que interessa a todas as pessoas que nós encaramos esta questão. Quando há uma pessoa que, por ter uma necessidade específica, não tem as condições do seu desenvolvimento pessoal e social que deveria ter e que a sociedade deveria dar, nós estamos também a ser prejudicados como pessoas, pelo menos se temos a sensibilidade humana para tratar essas pessoas com o devido respeito como deve ser. A educação inclusiva é para as pessoas que a vivem na sua vida ou na vida dos seus familiares um problema difícil em todo o lado. Não vale a pena nós fazermos de conta que há soluções fáceis para qualquer um destes problemas, porque nós sabemos, de todo o mundo civilizado, que tenta enfrentar esta situação, que não há soluções fáceis. E, portanto, a responsabilidade que nós sentimos como partido e como grupo parlamentar perante estas pessoas é trabalharmos organizadamente e procurarmos que os responsáveis políticos trabalhem de forma honesta em relação à complexidade dos problemas. Aliás, aproveito para explicar, para quem não tenha compreendido na altura, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na altura em que se votou uma série grande de iniciativas sobre esta matéria no plenário da Assembleia, nós só votámos a favor de 3 propostas. 2 projetos de resolução, um do PSD e outro do CDS, que no fundo diziam: vamos lá avançar com a avaliação para sabermos o que é que devemos de fazer, e uma proposta do Chega, que era muito concreta sobre 2 tipos de técnicos especializados, que toda a gente sabe que fazem falta. Quanto ao resto, nós não dissemos que não estávamos de acordo, dissemos que nós entendemos, e essa é a nossa posição, que estando o Governo a promover uma avaliação coordenada da implementação do 54/2018, acreditando nós que o Governo fez bem em promover esta avaliação, que terá promovido uma avaliação que será útil para este trabalho. É uma avaliação que tem uma dimensão externa, como a Sra. Deputada Inês Barroso mencionou, porque foi pedida a uma entidade externa, mas é também uma avaliação com uma dimensão interna a partir das próprias estruturas do Ministério da Educação, e nós acreditamos que vamos ter melhores condições para analisar o conjunto dos problemas, porque nós não podemos resolver só o problema nesta terra ou naquela terra, desta necessidade específica ou daquela. Temos de tentar encontrar um caminho para avançar em conjunto. Nós acreditamos
que o estudo que o Governo encomendou será útil para avançarmos de forma ordenada e, portanto, vamos esperar por esse estudo, que acredito que não demorará assim tanto como isso e que nos permitirá avançar. Deixava duas questões muito concretas aos peticionários para o caso de nos quererem dar alguma indicação sobre duas questões que são importantes para nós. Por um lado, a distribuição territorial dos recursos, designadamente as redes das escolas de referência. Há queixas de que a distribuição da rede não é equitativa. Quer dizer, que há zonas do país que estão mais bem cobertas, outras que estão pior, e isso é um problema para muitas famílias em concreto, que sentem que a solução que até existe não está perto, não é fácil lá chegar. E a outra questão é a questão do envolvimento dos municípios. Apesar de haver diferenças de opinião acerca de qual deve ser o papel dos municípios, em muitos casos os municípios permitem uma agilização de algumas respostas que ajudam a ir ao encontro das pessoas em concreto. O que é que acham sobre o envolvimento dos municípios nas soluções a criar para este caso? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pela Iniciativa Liberal tem a palavra a Sra. Deputada Angélique da Teresa. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores peticionários. A Iniciativa Liberal é muito crítica ao modelo atual porque não promove inclusão. Nós consideramos é que promove exclusão. Nomeadamente nesta integração de crianças com necessidades especiais, em que os pais têm muito receio desta falta de critério que está entregue às escolas e, no início desta legislatura, nós apresentámos um projeto de resolução e, já que temos aqui os peticionários, este trabalho foi feito com uma equipa vasta do nosso gabinete de estudos, mas há um tema que provavelmente até é o mais criticado, mas que a Iniciativa Liberal defende, e eu gostaria de perguntar aos senhores peticionários. Este projeto de resolução não foi aprovado na Assembleia da República, porque a maioria assim não quis, mas eu gostaria de perguntar aos senhores peticionários o que é que consideram e qual é a vossa opinião sobre a questão das equipas multidisciplinares, que muitas vezes é o ponto de discórdia, é o ponto que mais tem sido contestado, porque não há um critério muito claro no que diz respeito à constituição das equipas multidisciplinares. Têm surgido notícias muito preocupantes de profissionais que não têm o currículo adequado, que integram essas equipas multidisciplinares, mas que não acrescentam absolutamente nada às nossas crianças. E a Iniciativa Liberal, para concluir, Sra. Presidente, defende que nessa equipa multidisciplinar haja psicólogos clínicos, enfermeiros ou outros técnicos que contribuam para o desenvolvimento e encaminhamento dos alunos para a área da saúde, quando for necessário e sempre que necessário. Portanto, gostaria de ouvir os senhores peticionários sobre esta matéria, se concordam ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecemos aos peticionários que trouxeram este assunto a debate mais uma vez e que nos vêm novamente lembrar que a implementação do Decreto-Lei 54/2018 tem revelado problemas gravíssimos e que são cada vez mais as queixas dos pais e familiares das crianças com necessidades educativas específicas, sem que haja uma resposta responsável das entidades envolvidas. Por outro lado, sabemos que ainda não foi feita a avaliação da implementação do citado Decreto-Lei, apesar de estar prevista e serem cada vez mais os estudos que têm evidenciado as lacunas do mesmo. Lembramos que, atentos a este problema, o LIVRE apresentou duas iniciativas legislativas. Uma que recomenda o reforço dos centros de apoio à aprendizagem e foi rejeitada, na generalidade, com votos contra do PSD e CDS. A abstenção do PS e a favor as restantes bancadas. Apresentamos também um projeto de resolução para, tendo em vista o reforço da língua gestual portuguesa nas escolas, que também foi rejeitado, com votos contra do PSD, CDS e a abstenção do PS, e a favor das restantes bancadas. Percebemos que não tem havido uma vontade real de melhorar e avaliar a implementação do Decreto-Lei 54. Segundo o Conselho Nacional de Educação, a eventual alteração ou revogação do regime jurídico da educação inclusiva, o objetivo da petição só parece possível após a monitorização e avaliação da implementação da educação inclusiva.
O próprio Decreto-Lei prevê-o explicitamente ao estabelecer que a sua aplicação deve ser objeto de monitorização, acompanhamento e avaliação por parte de diversos intervenientes. O que importa realmente é empreender. Em suma, realizar a avaliação, o acompanhamento de acordo com o estabelecido na legislação em vigor é vital para obter informação válida e fiável para melhorar a educação inclusiva. Concordamos, assim, que tem de haver essa avaliação para se decidir do prosseguimento da implementação do mesmo decreto, tal como está hoje, se a avaliação for positiva, que duvidamos, ou perceber quais os respectivos ajustes que são necessários, com uma possível alteração ao modelo que temos, que, na nossa opinião, é esse o caminho. Esta avaliação tem de ser feita rapidamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do PCP, é a Sra. Deputada Paula Santos que tem assento nesta comissão e é vice-presidente da comissão, mas está com uma intervenção numa outra comissão que está a decorrer simultaneamente e não poderá estar. Tem aqui os serviços de assessoria que estão a tomar as devidas anotações para lhe transmitir aquilo que se passa. Relativamente ao CDS-PP, a mesma coisa, o Sr. Deputado Paulo Núncio ainda não conseguiu chegar, mas também tem aqui o assessor do grupo parlamentar e, portanto, tomarão as devidas notas. Sendo assim, já não temos mais intervenções de grupos parlamentares, eu daria a palavra, então, outra vez para a intervenção final ao movimento Inclusão Efetiva. Façam favor. Bom, agradecer a todos aqueles que partilharam connosco também aquilo que é a vossa perspectiva. Eu vou começar por abordar alguns pontos que foram aqui tocados. No que diz respeito aos estudos que estamos a aguardar, eu diria, enquanto pais, estamos a aguardar já há muitos anos e não poderemos continuar a aguardar. O próprio Ministério da Educação, mas já deveria ter sido feito, estava contemplado em lei que fosse feito anteriormente e não foi feito. Portanto, nós não podemos estar mais 4 ou 5 ou 6 anos à espera que estes estudos saiam para que depois se possa pensar em soluções ou em projetos alternativos ou em legislação complementar ou o que quer que seja. Portanto, nós já estamos com um atraso significativo e, portanto, aquilo que nos foi passado, foi essa a mensagem que foi passada para nós enquanto movimento, foi que o Governo e, no fundo, os partidos, eu vou generalizar, não podendo fazer porque não foi isso que foi retratado quando das votações, nós teremos que continuar a aguardar eternamente para que se faça alguma coisa. E continuamos à espera eternamente. Isso não pode ser. E quando falamos em estudos sem calendarização ou transparência, estamos a falar que o Ministério da Educação assumiu um compromisso perante vós e perante nós que haveria resultados em junho. Isso não aconteceu. Estudos esses já deveriam ter sido feitos. Comprometeram-se em junho e não aconteceu. A última resposta que vos foi dada que será brevemente, que nos diz nada e coisa nenhuma, porque efetivamente brevemente pode ser amanhã como pode ser daqui a 2 anos ou 3 ou 5, não sei, a ver pela nossa experiência pode ser daqui por 5 anos. É isso que nós queremos dizer. E quando falamos em transparência, efetivamente nós continuamos sem ser ouvidos, nós pais, nem falo em nós movimento, nós pais, nós profissionais, que estamos diariamente com as nossas crianças, nós não fomos. Tivemos muito azar se até agora os estudos foram feitos e nós, nenhum dos 10 mil, estou a falar em 10 mil, número redundante, porque somos mais, tenha sido questionado, seja profissional ou pai, ou mãe, o que quer que seja. Por outro lado, e também deixo aqui a nota, nós já pedimos reunião com o Ministério já algumas vezes e em nenhum dos momentos nos acederam a ouvir-nos. Isso para nós também é gritante. Agora, a pergunta que eu faço é, o Ministério da Educação, que não cumpra um compromisso que assumiu connosco, cidadãos, nós já estamos habituados, erradamente, mas é isso que acontece. Agora, assumiu um compromisso convosco, não cumpriu e vai continuar assim? Vamos deixar... O Governo caiu, mas já estamos com atraso. Mas já estamos com atraso. Já estamos com atraso de anos. De anos. Não é? Portanto, não vamos continuar a protelar.
Depois, vou só fazer aqui uma nota e depois passo aqui a palavra ao Lourenço. Relativamente à rede de escolas de referência, eu proponho, se lhe parecer bem, nós depois podemos falar sobre esse ponto específico, porque as redes de escolas de referência não podem ser analisadas com leviandade. Têm que ser analisadas de forma muito objetiva porque não é preciso fazer um estudo, não. É preciso ouvir os pais e as associações e sociedades e movimentos e grupos que representam estas crianças e estas minorias na sociedade. Porque nós tivemos a oportunidade de reunir com estes grupos, com estas associações, e sabemos o que é que elas pensam. E diferem conforme as especificidades. Portanto, nós não vamos conforme as especificidades, não é dentro da mesma especificidade. Mas nós poderemos fazer, teremos todo o gosto em apoiar-vos. Nós, acima de tudo, nós estamos aqui para levantar problemas, estamos aqui para fazer parte da solução. E é isso que nós queremos que vocês todos e que toda a gente perceba. Nós queremos trabalhar convosco. Nós não vos queremos só exigir soluções. Lourenço. As senhoras deputadas têm razão. O governo caiu, o anterior também caiu e o outro também, mas as crianças não podem ficar à deriva com a queda de governos. A constitucionalidade destas questões não pode depender da queda de governos. Não tem a ver com partidos, estamos a falar de direitos fundamentais das crianças, portanto, não pode ter a ver nem com partidos, nem com a estratégia de cada um dos partidos. Respondendo ali à questão da iniciativa liberal, de facto, nós concordamos que a equipa multidisciplinar deveria ter, nomeadamente, profissionais de saúde, porque poderia ser que assim, e que a partir desse momento, as equipas multidisciplinares pudessem começar a ligar aos relatórios que são entregues, que muitas vezes são deixados para trás, e não é prestada a devida atenção a esses relatórios. As equipas multidisciplinares, por sua vez, têm sido um dos problemas na elaboração de RTPs e de PEIs, porque não consideram os pais para isso. E os pais fazem parte ativa da equipa multidisciplinar. Muitos acabam por desconhecimento, não o fazer, mas, de facto, os pais têm que ser ouvidos na elaboração do RTP. Sem os pais não há RTP e sem a presença dos pais o RTP não devia ser assinado pelos mesmos. De facto, as equipas multidisciplinares muitas vezes apenas gerem recursos não considerando as especificidades de cada aluno. Pronto, de qualquer forma, agradecemos a atenção dispensada por esta Comissão, a nossa preocupação mantém-se, porque não basta ouvir-nos, é preciso agir e é preciso agir em conformidade. O tema não é novo, é intemporal e não é ideológico. É uma urgência social, um imperativo ético e um compromisso constitucional. A petição e os resultados dos questionários do movimento mostram, de facto, uma educação com algumas dualidades. Uma legalidade bonita no papel, mas um cotidiano marcado pela exclusão, pelo silêncio e pelo cansaço. As famílias que abandonam a luta, as crianças que são convidadas a sair nas escolas, profissionais que pedem apoio e que são ignorados. E não estamos a falar de exceções. Estes dados são estruturais e nacionais. Abrangem todo o território nacional e ilhas. Não estamos apenas a denunciar más práticas educativas, estamos a denunciar o incumprimento sistemático de direitos consagrados. No artigo 74 da Constituição, por exemplo, que consagra o direito a uma educação equitativa para todos, na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que Portugal ratificou, e na Declaração de Salamanca, que define claramente o direito a uma escola inclusiva com os recursos necessários. Quando estes compromissos não se cumprem, o que está em causa não é apenas a inclusão escolar, é a inclusão social, é a dignidade da criança, é a saúde mental da criança e da própria família. Nós acreditamos que esta Comissão tem poder político e moral e, por isso, perguntamos: quantas crianças mais precisam ser silenciadas? Quantos pais têm de implorar por apoio para os filhos? Quantas escolas podem continuar a atuar fora da lei, sem consequências? Precisamos que esta Comissão defenda as crianças com necessidades educativas específicas com a mesma força com que se defende qualquer outro grupo da população. E agora,
O que é que se segue? As crianças continuam nas escolas, ou fora delas, depende, sem os apoios que precisam, com RTPs ignorados, com famílias esgotadas, com profissionais desmotivados e muitas vezes silenciados. A Comissão tem agora a oportunidade e o dever de não deixar este tema desaparecer. Por isso, voltamos a pedir, de forma clara e determinada, um plano de ação concreto, com prazos e medidas vinculativas, um mecanismo público de acompanhamento do cumprimento dos projetos aprovados, a criação de um grupo de trabalho permanente sobre educação inclusiva e a realização de uma audição pública com família e técnicos como espaço de escuta e compromisso. A educação inclusiva não é um favor, é um direito. A falta de resposta já não é ignorância, é omissão institucional. Sabemos que há constrangimentos orçamentais, resistências institucionais e prioridades concorrentes. Mas nenhuma prioridade pode sobrepor-se aos direitos fundamentais da criança. O que está aqui em causa não é um tema de interesse, é um teste à coragem política e à integridade democrática. Não nos vejam como os coitadinhos. Estas crianças não precisam de favor, estas crianças precisam é de respeito, de dignidade. Okay? Respeito não é caridade. Respeito é dever, é responsabilidade, é justiça. E cabe a esta Casa garantir, por meio de leis eficazes e de fiscalização rigorosa, que nenhuma criança seja deixada para trás. Porque quando nós, pais destas crianças, temos que pedir para os nossos filhos o que deveria estar, o que está consagrado e o que deveria estar abrangido pela lei, é o exemplo claro de um Estado que falha. Mais que um Estado que falha, é as instituições que falham e uma sociedade que falha também. Não deixem este tema em silêncio, porque cada mês sem resposta é mais uma criança que desiste. Pedimos que não deixem esta realidade continuar escondida, que esta reunião seja o início da mudança e não mais uma ata esquecida. Sim. Muito obrigada. Eu agradeço, em nome da Comissão, a vossa presença, os contributos que nos trouxeram, os desafios que nos deixam também. E, naturalmente, a vossa urgência terá de ser a nossa urgência, porque este tema assim o exige. Agradecer também pela petição que nos fizeram chegar e que desencadeou outras iniciativas, como já referiram, e dizer-vos que dos projetos de resolução que foram aprovados, eles foram aprovados na generalidade, mas que em setembro passarão depois a ser trabalhados na especialidade e que sobre cada um deles sobre cada um desses projetos de resolução que foi aprovado, podem apresentar algumas propostas que entendam que na especialidade possam ali ser alvo de alteração para que depois na redação final global aprovada em comissão já contemple alguma solução que eventualmente não esteja nesse projeto de resolução aprovado na generalidade, porque o trabalho da especialidade permite depois ainda integrar algumas alterações aos diplomas. Mais uma vez, muito obrigada e esperamos que no próximo encontro estejam com melhores notícias e com uma expectativa mais positiva relativamente a esta temática. Da nossa parte, quer do ponto de vista da iniciativa legislativa, quer do ponto de vista da fiscalização da ação do Governo, os grupos parlamentares terão também aqui um vasto campo de atuação nessa área e não deixarão certamente esquecer essa matéria. Muito obrigada. Sim, ficou aqui um documento que depois faremos chegar aos grupos parlamentares com uma síntese que o movimento nos deixa para distribuir depois pelos grupos parlamentares. Sim, e até podemos publicar na página da audição, pode ser?